Pessoal, tudo bem? Estou de Contest aqui novamente. Falar um pouco sobre a confluência, que eu falo bastante no meu perfil, né, no Instagram, das operações que eu alerto em relação a ter bastante atenção com relação ao IBOV e ao nosso índice, né? Que existe uma correlação entre o IBOV e entre o índice. Então, eu sempre falo para tomar bastante atenção, principalmente quando o nosso mercado abre às 10 horas da manhã. Então, a partir desse momento, tem que ter uma certa cautela no mercado. Por quê? Porque pode às vezes, tomar um stop bobo por não entender a correlação entre o IBOV e o índice, né? Porque o IBOV a partir de 10 horas ele começa a ditar um pouco o ritmo, né, do índice. Lógico, juntamente com as empresas, temos Itube, temos Itaú, temos ali a Vale, temos a Perta, temos também, entendeu, o IFNC, que é o índice financeiro. Então, junto com essas empresas, nós temos que tomar ciência de que o IBOV ela se mexe de acordo com isso também. E com o movimento que o IBOV faz, ele tende a puxar o índice, né? Seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Então, a partir das 10 horas, eu sempre falo, tome muito cuidado, tá? Tome bastante cuidado com o que o IBOV está fazendo, porque ele tende a puxar o índice, tá? Então, eu estava falando um pouco sobre o índice IBOV aqui, de uma forma mais rápida aqui, né? Mas antes disso, aí, eu peço para vocês, pessoal, ative o sininho, tá? Para receber as notificações de vídeos aí. Segue o nosso canal, tem bastante vídeo aí legal, que pode abrir um pouco a sua visão em relação à leitura do mercado, né? Compartilhe o nosso canal com as pessoas que vocês sabem que têm o interesse de estar aprendendo um pouco sobre o mercado. Segue o nosso perfil ali embaixo, aí tem o nosso perfil no link embaixo aí, do de Contest. Ali é onde diariamente eu posto também as operações, falo um pouco sobre a visão, né, do mercado, aquilo que o mercado pode estar fazendo. E peço aí a ajuda de vocês aí, a colaboração de vocês, tá? Para a gente estar seguindo firme aí, fazendo os vídeos diariamente, para estar podendo, de uma forma ou de outra, ajudando um pouco vocês, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui o gráfico do mini índice, né? Vou pegar aqui um ponto relevante aqui. Então, observe nesse ponto aqui. Fazer uma marcação no gráfico do mini índice aqui, nessa região aqui. Estamos num gráfico de 15 minutos, né? Observe no dia 28/5 que houve uma rejeição. Uma rejeição nesse ponto aqui, tá? Vamos lá para o IBOV. Dia 28/5. Vamos lá. Observe aqui no IBOV, no dia 28. Observe aqui, o IBOV no dia 28, ó, exatamente às 10 horas da manhã. Observe essa vela aqui, ó. Às 10 horas da manhã, do IBOV. Observe que ela abriu. Ela abriu exatamente, ó. A abertura dela foi na região dos 125 mil. Não, aqui, a região dos 124 mil. E ela fez a máxima aqui. Então, aqui é a máxima dela. Certo? Nós temos a máxima dela nesse ponto aqui, ó. Ó. Nesse ponto aqui é a máxima dessa vela aqui do IBOV no dia 28. Ó, 28/5. O preço abriu aqui e jogou, fez a máxima aqui. Observe que depois que ele fez a máxima, o que o preço fez? O preço deixou essa vela, vamos dizer, essa estrela cadente, ou esse martelo, como as pessoas falam, mas houve totalmente uma força predominante aqui, ó, vendedora. Se a gente pegar aqui, esse aqui, ó, observe que aqui houve uma força totalmente vendedora, ó, certo? É ou não é uma região predominante vendedora? O preço abriu, olha, observe. Então, eu tendo a informação de que o preço abriu aqui, o IBOV, às 10 horas da manhã, e
houve uma rejeição nessa região, nessa região aqui, que eu tenho essa região aqui, observe, vou pôr uma linha aqui, ó. Aqui do dia 24, ó, 24 às 11 horas, aqui, 24 às 11 horas. Teve uma rejeição às 24 do dia 28, o preço testou essa última máxima aqui, que foi do dia 24, e houve essa rejeição, fazendo que o preço trabalhasse no contexto de baixa. Vamos olhar para o índice. Observe no índice, dia 28, olha aqui, às 10 horas da manhã, o que aconteceu? O preço vinha de um cenário de alta, o preço despencou. Observe, esse contexto aqui, o preço às 10 horas, exatamente às 10 horas abriu aqui. Se a gente pegar isso aqui e colocar nos 5 minutos, observe. O que houve aqui? Houve uma falha de estrutura, tá? Tem um vídeo no nosso canal falando sobre falha de estrutura. Houve uma falha de estrutura aqui, deixou uma estrela cadente aqui, um martelo, nessa região aqui de 10 horas e o preço despencou. Observe aqui o que aconteceu às 10 horas. Rejeitou essa região aqui e o preço despencou. Vamos ver agora aqui no dia 24, no Ibov. Observe o Ibov no dia 24, ó. Observe o Ibov no dia 24 do 5 aqui, ó. Vou pegar dia 24 aqui, dar uma olhadinha aqui no preço que está fazendo. Olha aqui, dia 24 do 5. Às 11 horas, né? Ó, 24 do 5, 11 horas... O Ibov aqui, ó, exatamente 11 horas da manhã, foi a última máxima que fez aqui, no dia 24 do 5, 11 horas, e vamos no índice aqui, no dia 24 do 5, o preço abriu, aqui, olha aqui, às 11 horas, exatamente aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. Deixa eu deixar ali mais espesso aqui. Ó, 24 do 5, ó. 11 horas da manhã, certo? E 24 do 5, às 11 horas da manhã, no Ibov. Observe aqui no índice. Olha aqui, o que o preço fez? O preço trabalhou acima dessa região. O preço vai trabalhar acima dessa região no dia 24. E houve a falha no Ibov. Olha aqui, a falha no Ibov nesse momento aqui. Então observe que o preço veio aqui. E esse pedacinho só desse pavio aqui, ó. Esse pedacinho só do pavio aqui, exatamente, só isso aqui, pessoal, ó. Só isso aqui, ó. Só esse espaço aqui, ó. É exatamente a rejeição do movimento total, ó. Só esse espaço aqui é essa rejeição aqui, ó. Desse movimento aqui, ó. É essa rejeição aqui, ó. Exatamente isso aqui. Então observe. Então eu tendo em vista que o preço vai abrir às 10 horas e eu tenho região de interesse aqui, o que eu espero? Eu espero me dar um gatilho no índice perante a confirmação do Ibov. Observe que houve a rejeição dessa região aqui, o preço veio e voltou a cair. Então, é de suma importância ter a ciência do movimento. Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui no dia, ó, temos aqui no dia 18 de abril, depois ele retestou de novo no dia 25 de abril. Vamos lá ver aqui, dia 18 de abril, dia 25 de abril. Vou aqui, 18:05. Não está entrando aqui não? Vamos lá. Março, abril.
aqui. 18 de abril. O que nós temos aqui no 18 de abril? Ó, houve a rejeição. Aonde que o preço começou a subir? Nesse ponto aqui, ó. Certo? Do candle de 2,25. Observe aqui, 18 de abril, 2,25. O preço veio, falhou uma estrutura aqui e começou a subir. Observe aqui, ó. 18 de abril, olha a hora. 11 horas. Aqui, ó. 18 de abril, ó. Olha a hora. 2 horas houve essa rejeição do preço. O que o preço fez? O preço subiu. Então, observe. Esse movimento aqui, do dia 18 de abril, às 2 horas da tarde, impulsionou exatamente esse movimento aqui. Do nosso índice. Do dia 18 de abril. Aqui, ó. Esse momento aqui, ó. Ó, esse momento aqui, impulsionou, 2 horas da tarde. Tá? E aonde foi o outro movimento do índice aqui? Dia 25 de abril, 2 horas da tarde. Observe aqui. 25 de abril. Por 60 minutos, mais fácil a gente achar. Olha aqui, 25 de abril. Ó, 25 de abril, certo? 11 horas. 25 de abril, 11 horas da manhã. Observe que a partir de 11 horas da manhã o preço começou a subir. Observe aqui. 25 de abril, a partir de 11 horas, ó, o preço começou a subir. Então, quando você entende que o índice ele vai fazer a movimentação de acordo com o que o Ibov nos mostra a partir de 10 horas da manhã, é muito relevante. Então, o que eu costumo observar é abertura. É por isso que às vezes eu falo, pessoal, presta atenção no Ibov, tá? Porque o preço pode, normalmente, acontece muito do índice fazer isso aqui, ó. Vamos lá, o índice está no cenário de alta. Acontece muito ele fazer isso aqui, ó. E está fazendo esse movimento aqui. Ele começa a ficar bem devagarzinho. Por quê? Porque está perto de 10 horas. E eu tenho aqui uma região de interesse. Então ele começa a ficar perto aqui, dessa forma aqui. Ele começa aqui a perder força. Quando dá 10 horas da manhã, o Ibov abre. O que o Ibov faz? Ele está praticamente perto dessa região. Desculpa, pessoal. Perto dessa região. O que ele tende a fazer? O Ibov vira aqui, toca nessa região e rejeita. Ele tende a fazer esse movimento aqui, o Ibov. Ó. Ele vem aqui, ó, faz isso aqui. Ó. Vem aqui, rejeita e cai. Com isso, o Ibov, o índice que estava numa tendência de alta, ele começa a perder estrutura aqui, falha estrutura e faz um movimento, porque o Ibov abriu às 10 horas, sentiu essa região aqui, que é uma região de interesse, que é uma região que está compatível, está ligada ao nosso índice. É onde dá essa movimentação brusca do nosso índice. Tá? Então, precisa tomar muita atenção nesses movimentos que fazem. Tá? Deixa eu ver aqui, ó, dia 10/4. 10/4, 9 da manhã, observe. Ó. Aqui, dia 2. Vou pegar aqui para você entender o que eu estou falando. Aqui, ó. Ó, dia 9. Ó. Dia 9 de maio, nós temos o preço abrindo aqui. Ó. Abriu aqui, ó.
Ó, dia 9 de maio, o preço abriu aqui e o preço fechou aqui. Então, nós temos esse cenário aqui do dia 9 de maio. Estão vendo? É isso aqui, ó. Ó, 9 de maio, nós temos esse cenário aqui, do nosso índice. Ó. Nos 60 minutos, ó, nós temos o preço. Vou pôr num time menor aqui. Olha aqui, 9 de maio. Então, nós temos no dia 9 de maio esse movimento aqui, ó, pelos 15 minutos do nosso índice. Ele veio, abriu, veio até essa região aqui em torno de 11 horas da manhã, depois ele subiu. Então, observe isso aqui, tá? Olha aqui, olha o que eu estou falando em relação à correlação. Observe aqui, ó. Esse candle aqui, 9 de maio, exatamente 11 horas da manhã. Agora, observe aqui. No Ibov, 9 de maio, 11 horas da manhã. Observe a partir de que momento o preço estava com a queda. A partir de que momento que o preço subiu? 9 de maio, 11 da manhã. Tá? E se a gente observar aqui no índice, olha aqui, o que o preço estava fazendo? Estava de uma queda. E estava trabalhando no movimento de queda, certo? Abriu um gap de baixa, ó, numa queda. Só que nesse momento aqui, o que eu comecei a observar? Nesse momento aqui, isso aqui, ó. Comecei a observar isso aqui, ó. Olha o que eu observei. Olha a barra do dia 8. Aqui, ó, não, olha a barra do dia 10. Desculpa, de 10 horas. Essa barra aqui é a barra das 10 horas, do dia 9. Então, observe que o preço abriu aqui, ele já jogou uma barra muito grande. Então, quando ele jogou uma barra muito grande, o que eu fiquei esperando? Vai ter uma correção. Por quê? Se a gente observar também, aí entra outros fatores, tá? Se a gente puxar uma FIBO dessa última mínima aqui, com a máxima, a última máxima aqui, ó, puxei uma FIBO dessa mínima aqui, com essa máxima aqui, aí entra outros fatores que eu explico mais completo na mentoria. Observe, onde o preço veio? Eu tinha uma região de 61% aqui, tá? Eu tinha uma região de 61% aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, a minha média de 20 períodos também, ó, a minha média de 200 aqui, ó, observe que a média de 200 vai estar passando aqui próximo. Então, eu tinha aqui, nesse candle de 10 horas, no final dele, é um candle de exaustão, eu tinha uma região de 61% passando aqui. E eu tendo essa informação de que eu tenho a região de 61% após um candle que abriu com uma exaustão, com uma força absurda de venda, olha o que eu tinha aqui, nesse movimento aqui. O preço realmente, ó, veio aqui absurdamente. E se eu puxar esse fundo aqui com esse topo aqui, ó, esse fundo com esse topo aqui, observe. É uma região de 50% desse movimento aqui no meu índice. Então, o que eu tinha no índice? Eu tinha a confluência de 50% do movimento macro, numa tendência de alta, 50% desse movimento macro aqui que eu tinha, e eu tinha uma informação de região de 61% dessa primeira barra do dia, que abriu com uma queda absurdamente violenta. Então, isso me fez eu tomar a decisão do quê? Esperar o preço aqui no índice chegar perto dessa região, falhou, colocando os 15 minutos aqui, ele falhou para mim uma estrutura. Observe aqui, teve uma falha de estrutura nessa região aqui, ó. Falhou a estrutura, o preço começou a trabalhar cenário de alta, me deu um gatilho de entrada nesse ponto aqui. Então, eu esperei que o preço viesse até essa minha região de interesse, região de 50% de interesse. Eu tinha esses pontos já demarcados aqui. Observe, nesse gráfico
que eu coloquei agora aqui as médias, observe. Olha a média passando aqui. A média de 400 períodos, olha aqui. Uma média de 400 períodos. É uma região de 50% do movimento anterior. Eu tenho a informação que eu tenho uma média de 400 períodos. Tem 50% do movimento anterior. E eu tenho o preço esticado no meu Ibov, nessa região. Olha aqui, ó. Olha aqui. A média de 400 também. Ele sentiu a média de 400. Com 61%, o que eu vou fazer? É compra. Tá? Então, vocês precisam tomar mais essa atenção, ter mais atenção na correlação do Ibov com o nosso índice. Tá? Espera ele mostrar o que ele vai fazer. Normalmente ele vai dar um gatilho, ele vai falhar uma estrutura. É sempre numa máxima ou numa mínima, vai ter essa falha da estrutura. Assim, quando isso acontecer, junto com as confluências, que aí é um assunto mais aprofundado de média móvel, um tempo maior, uma falha de estrutura, a confluência da Fibonacci. Então, você começa a fazer essa leitura de uma forma mais completa, isso vai te dar bons trades dentro do mercado. Tá? Então, assim, quem quiser aprofundar mais em relação a todo esse contexto da falha de estrutura, quebra de estrutura, esse contexto da correlação do Ibov com o índice, como nós temos também uma correlação do nosso dólar com o DI, tudo isso facilita demais a nossa tomada de decisão na hora da gente operar. Tá? E a gente opera com uma clareza maior. A gente comete menos erros. Não é que vai errar, só que você comete menos erros. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí. Tá? Ative o sininho para mais notificações. Deixe o joinha aí para a gente. Compartilhe com quem vocês sabem que querem aprender sobre o mercado. E siga o nosso perfil aí, tá? No link abaixo aí. Siga o nosso perfil Trade Contest para você estar também recebendo aí diariamente informações e conteúdo sobre o nosso mercado, tá? Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus.